Graça e paz a todos, ok? Venho vos trazer uma nova profecia da parte de Deus. Venho vos trazer uma notícia espantosa e horrorosa para toda a nação. Mas vocês vão dizer depois: ah, mas não está falando de Israel? Não está falando a respeito dos filhos de Israel? Claro, o próprio apóstolo Paulo disse que israelita não é aquele que é exteriormente na carne, não é os circuncidados por mão de homens. O verdadeiro israelita é aquele que foi circuncidado por Cristo, lá na cruz. Aquele que de todo o coração se entregou a Cristo, para ser de Cristo, para viver por Cristo. Porque está escrito também que viver é Cristo e morrer é lucro. E também fala que aquele que vive, agora que vive na carne, não está vivendo mais para si mesmo, está vivendo para Deus. Já estou crucificado com Cristo, é o que está escrito. E agora, a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Se estamos vivos, é para Deus. Viver para Deus, viver de modo a agradar a Deus. Ok? Então, deixe de lado já essa mentira de que judeu é só aquele que foi circuncidado por mãos de homens. Não é isso. A circuncisão é no coração, é no despojar de um corpo pecaminoso, ok? Ezequiel 21. Veja esta profecia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: eu perguntei a Deus, o que eu devo fazer para me posicionar diante de toda esta nação? Vocês lembram que eu disse que eu sou uma das duas testemunhas, correto? Eis aqui uma das provas. Perguntei a Deus, o que devo fazer para me posicionar diante dessa nação? E eu clamei com um forte clamor a Deus, pedindo: Senhor, até quando o perverso continuará em sua perversidade? Até quando o homem depravado continuará na sua depravação e depravará muitos? Até quando o salário do pecado não será a morte? E eu disse: Senhor, apressa-se em socorrer esta nação, apressa-se antes que seja tarde demais. Senhor, apressa-se, levante suas duas testemunhas. Se o Senhor disse que eu sou uma delas, então mostra-me isso, mostra-me como devo me posicionar. E ele colocou um forte desejo em unir as igrejas, e unir na verdade, não em mentiras, em enganos, em idolatrias, não em falsas revelações, mas nas revelações que estão na palavra. Eu creio que a palavra de Deus diz a meu respeito neste livro. Eu creio, porque a palavra de Deus diz que os nossos dias estão todos escritos no livro de Deus. Tanto nesta palavra para nos revelar as coisas com respeito à nossa vida, quanto no livro que ele escreve no céu, que é o livro das obras de cada um. Ok? Existe o livro das obras e o livro da vida. Vai ser julgado por esses dois livros, os homens. Ok? Aí diz a palavra de Deus, Ezequiel 21 completo. A espada do Senhor é a epígrafe. Ele diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, revolve o teu rosto contra Jerusalém. Contra Jerusalém. Derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Ok? Ele mandou Ezequiel fazer isso, do qual esta profecia eu estou afirmando novamente, no tempo do fim.
vai acontecer esta profecia. Por isso que eu digo que não sou profeta, eu apenas creio na profecia. E eu estou profetizando novamente para vocês. Eu estou falando novamente a profecia que já está escrita, que ainda não se realizou. Porque fala mais para frente que é no tempo do fim que essas coisas vão acontecer. Dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti, assim o justo como o perverso. Não é o que já tem acontecido? Deus eliminando o justo e o perverso, o bom e o mal em Israel? Não há guerra em Israel o tempo todo? E seu inimigo vai querer trazer paz, como diz a Escritura. Não impeçam de trazer a paz. Se é paz o que eles querem, deixe que traga paz. Mas eis aqui a profecia que já estou fazendo. De antemão, para quando vestir-me de pano de saco, creiam. Da qual eu não me vestirei, será outro. Ok? Será outro. Diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Por isso hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Olha só o que ele está falando. Isso bate com o que Jesus falou. O que Jesus falou? Ele falou que ele não veio trazer paz à terra. Ele veio trazer espada. Concorda? Tá batendo uma palavra com a outra? Ele veio trazer espada, justiça, juízo, condenação aos perversos e justificação pela fé por todos aqueles que creem no nome de Jesus e morrerem por meio dessa espada. Ok? Saberão todos os homens que eu, Senhor, tirei a espada da minha bainha, tirei da bainha a minha espada, né? Jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista dele, suspira de coração quebrantado e com amargura. Sabe o que é isso? É a tristeza de você ver para onde o mundo está caminhando. É a tristeza de você ver o mal, o homem mau, progredindo. O homem mau tirando sarro da cara do justo. O homem mau avançando nesse mundo de trevas, espalhando as suas trevas do seu coração para contaminar o coração dos homens do mundo inteiro também. Arrojando de sua boca a influência do seu coração sobre os outros, para condená-los. Por isso que fala que a boca fala o que vem do coração. Por isso que se não há arrependimentos da parte de ninguém, se as pessoas se mantêm orgulhosas, elas fazem com que as outras se mantenham orgulhosas. O fermento do fariseu se espalha, porque eles se acham santos, irrepreensíveis. Eles se acham perfeitos e não são. Todo homem que diz que é santo peca. Todo homem que diz que é santo peca. Sem exceção. Porque todos aqueles que dizem que são santos negam que são pecadores. Com a sua boca está negando que é pecador. Não profiram a si mesmo como santos. Ok? O Senhor, está escrito na palavra, Jesus disse. Por cada palavra ociosa, ou seja, falado no momento de despreocupação, falada sem pensar, por cada palavra falada sem pensar que a gente fala, o homem prestará conta no dia do juízo. Então
Então tomem muito cuidado com a atitude de vocês, ok? Daí no verso 7, ele diz o seguinte, de Ezequiel 21. Quando te perguntarem, por que suspira tu? Então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Está vindo, toda essa palavra que eu estou falando aqui está vindo a galope. Está vindo muito depressa. Nós vivemos a pandemia. Lembra? Nós vivemos a pandemia. Meados de 2019. E aquele tempo passou muito rápido, nós nem percebemos como passou. Nós só nos demos conta que passaram tantos anos logo depois. E ainda assim continuamos cometendo pecados maiores do que cometíamos antes. Essa é a resposta que deveríamos dar. As pessoas diziam que nós sairíamos melhores depois da pandemia, sendo que a palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Que engano é esse? Que falsa esperança é essa de que o mundo vai melhorar? Não tem nada para melhorar nesse mundo, tudo vai piorar. Quem está enchendo o coração de vocês com essas falsas esperanças? Se tem alguém, com certeza não foi Cristo. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. Cristo falando, eu venci o mundo. E eu venci por amor de vocês. É isso que ele está querendo dizer. Cristo subjugou o mundo com a sua morte na cruz. Cristo demonstrou como o mundo deve se portar. E se você não vê rigidez em Cristo, você está muito enganado. E quando ele espalhou a mesa dos cambistas, e quando ele arrojou para fora aqueles homens que estavam fazendo a casa de Deus um comércio, por acaso Deus não é um Deus zeloso? Por acaso Deus não é um Deus que tem ciúmes dos homens? Por acaso Deus não é um Deus que tem ciúmes de sua noiva? Por acaso Deus não é um Deus que tem um santo ciúme sobre nós? Do qual quem fere a nós, fere a Cristo. Quem despreza a nós, despreza a Cristo. Ainda não está claro isso para vocês? Como assim? O que disse Jesus a Paulo quando perseguia a igreja? Porque me persegues. Quando você está perseguindo a noiva de Cristo, você persegue a Cristo diretamente. Esse mundo irá de mal a pior. Mas tenha ânimo. Tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Ele quer que a sua igreja subjugue o mundo. Ele quer que a sua igreja se una e subjugue o mundo. E traga a justiça ao mundo. Ele quer que tenha governadores justos. Ele quer que cristãos governem o mundo. Cristãos com leis 100% cristãs. Toda lei que não for baseada na palavra de Deus deve ser descartada. Toda lei que não é baseada na palavra de Deus, na palavra de Jesus, não deve ser levada em consideração.
E se tiver base, deve-se apresentar as explicações do porquê e mostrar na própria palavra do porquê está criando essa lei. Que haja leis justas. Se levante, nação brasileira. Se levante como guerreiros. Levantem-se para guerrear. Levantem-se para lutar a favor desta nação. Até quando ficarão desunidos? Até quando a igreja se tornará covarde dessa forma? Homens covardes, adúlteros, incrédulos, maus. Até quando? Unam-se a mim e eu me unirei a vós, diz o Senhor. Unam-se uns aos outros. Unam-se à verdade universal, que é Cristo. Unam-se à única razão de nossa existência, que é agradar a Cristo. E se agradar a Cristo representa a união de todas as igrejas, façam isso. Mas não aceitem falsas doutrinas no meio de vós. Expulsai! Expulsai esses que pregam falsa doutrina. Tomai sobre vós homens valentes, que expulsem do meio de vós os que pregam falsas doutrinas, e analisai a palavra de Deus com todo o coração, e buscai a ela. Estudai a palavra de Deus com todo o coração, até o fim dos seus dias, e vos será dado sabedoria celestial para que você possa interpretar. A questão é que vocês se tornaram preguiçosos, omissos quanto à fé e à doutrina de Cristo. Tirem dos púlpitos as mulheres, porque não lhes é dado o direito de pregar. Chega! Chega de descumprir a palavra de Deus. Até quando continuarão dessa forma? Até quando? Vocês tornam a graça de Deus em profanação. Vocês, o próprio povo santo, têm permitido essas pessoas de continuarem pregando. A mulher do pastor, ela deve e tem o direito de ensinar as irmãs mais novas. É claro, a palavra de Deus diz isso. Ensinar a ser boas donas de casa. E os maridos devem amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Entregando-se por amor a ela. Servindo a ela. Cristo nos serviu. Ele disse, se eu sou mestre, estou lavando os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso é, servir uns aos outros. Vê a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza e diz, e assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz, alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outro pau. O que ele está querendo dizer aqui é o orgulho e a soberba de Israel, de dizerem, nós recebemos a revelação de Cristo, nós recebemos, não a revelação de Cristo. Eles falam, nós recebemos a revelação de Deus, nós somos o povo santo e escolhido. Um povo verdadeiramente santo não se gloria de santidade. Não se posiciona acima dos outros e diz que é orgulhoso. E diz que é melhor que os outros. Não! As pessoas, elas querem ouvir homens de grande influência, mas se esquecem que Satanás é um anjo de grande influência, de grande sabedoria.
Ouviremos esse profeta porque é mais velho. Desprezemos esse profeta porque é mais novo. Ora, onde está, pois, a sabedoria nisto? Onde, pois, está a sabedoria nessas palavras? Porque a palavra de Deus diz também, com respeito a Timóteo, que Paulo estava orientando a Timóteo que ninguém desprezasse a sua mocidade. Posicionando-se como um verdadeiro homem de Deus, ninguém desprezará a tua mocidade. Não devemos desprezar alguém porque é jovem. Mas ao mesmo tempo, não podemos permitir que jovens preguem coisas fora da palavra de Deus. Quantos homens têm desprezado o conhecimento da palavra de Deus? Quantos homens dentro da própria igreja só ouve o que o pastor fala e acata tudo como verdade, não questiona nada, nada, absolutamente nada. Afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outro pau. Mas Deus responde: deu-se a espada a polir para ser manejada. Ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Para ser posta na mão do matador. Sabe quem é esse matador? O que o povo do anátema faz? O que o povo da Arábia Saudita faz? Não são todos, porque existem irmãos muçulmanos que se converteram a Cristo e morreram por amor a Cristo. Estes estão salvos, porque suas obras acompanharam a sua fé. Não existe ninguém mais sábio do que aquele que obedece a Cristo, como uma criança obedece a seu pai. Uma criança não entende de nada. Ela não sabe quem é Deus. Ela nem entende a palavra de Deus. Uma criança não sabe de nada. De absolutamente nada. Mas ela é salva por graça, por misericórdia. Mas Deus responde: deu-se a espada a polir para ser manejada. Está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Quem é o matador que vai fazer aliança de paz com Israel? Mohammed bin Salman. E agora se levantou um outro falso profeta que diz que ele é o sucessor de Jesus Cristo. Quando ele está dizendo que ele é o sucessor de Jesus Cristo, ele não está falando que é Cristo, ok? Porque os islamitas, o pessoal que crê no Alcorão de verdade, eles creem que eles liderarão a Guerra Santa. Eles matarão os cristãos no fim dos tempos. Eles liderarão a Guerra Santa. Ok? Seria a jihad, né? Então o que acontece? Eles vão começar trabalhando na paz mundial primeiro. Espalhando seus filhos pelo mundo inteiro, como já tem feito. E pregando a doutrinas através do falso profeta. Este homem chega a dizer absurdos, como que Satanás criou o mundo. Dizendo que Satanás criou o mundo. Dizendo que os cristãos, eles são homens perversos. Homens que não têm salvação. Ele fala que os cristãos não são
não têm o Espírito de Deus. Ele fala que os cristãos não têm o Espírito de Deus. Por quê? Qual é o intuito dele falando isso? Qual que é a prova dele? Ah, porque existem muitos erros no nosso meio. Já não está na hora de acordar, igreja? Olha onde está se caminhando o mundo. E vocês querem lutar de mãos vazias? Vocês querem abominar armas? Se foi nos dado armas, que lutemos com armas. O desarmamento na Bíblia é um sinal de juízo de Deus. É porque ele retira o único meio do povo se defender, para que os seus inimigos prevaleçam sobre eles. Isso é um juízo de Deus. O desarmamento não é algo a favor das pessoas, é contra elas. E a lei que está aí nesse país de legítima defesa não presta para porcaria nenhuma. Só está lá de enfeite para defender um bando de homem mau, perverso. Israel diz: alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outro pau. Mas Deus responde: deu-se a espada a polir para ser manejada. Ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme ao filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Esses, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa. Está afiada e polida para a matança, para ser posta na mão do matador. Grita e geme ao filho do homem, porque ela será contra o meu povo. Aqui está falando Israel, ok? Contra Israel. E se é contra o povo de Deus, imagina os cristãos. Se a Guerra Santa que eles falam vai começar por Israel, como vai terminar o resto do mundo? O único reino na terra, reino da Arábia Saudita. Você pode pesquisar, não está lá como nação. Está escrito reino da Arábia Saudita. E o reino vem senão para governar, para dominar sobre tudo. Eles são subestimados por serem pequenos, por serem um pequeno grupo, uma pequena nação. Mas olha quantos filhos eles não fizeram no mundo inteiro. E olha como esses homens não têm matado e fazido terrorismo no mundo inteiro, a favor de espalhar-se pelo mundo. Porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Esses, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova, se o próprio cedro mas haverá uma prova. O que haverá se o próprio cedro, que sempre desprezou a todos, não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Ele está falando, o que acontecerá se o próprio Israel, que se diz seu povo escolhido de Deus, o mais poderoso dos povos, que eles dizem, porque eles têm o Deus ao lado deles, se este povo não subsistir, não resistir ao poder do anticristo, porque Deus estará do lado do anticristo, ele usará o anticristo para separar as suas ovelhas, separar o joio do trigo. Por isso haverá a morte. Para os cristãos, a morte é uma prova, a última prova da nossa fé. O que há de temer, ó povo brasileiro? O que há de temer estes homens? Porque tremem as pernas como covardes? Até quando defenderão só os seus?
E não lutareis em conjunto para defender a todos? Até quando ficarão prostrados como covardes, ajoelhados diante dos ídolos que fizeram diante de vocês? Porque tornaram a vossa covardia um ídolo e desprezaram a Deus. Por isso Deus também os desprezou, para que fizessem o que quisessem. Agora eu estou vos convidando, eu estou vos convocando a viver o propósito de Deus na terra. Eu estou vos convocando e vos reunindo com um som de grandes trombetas. Estou reunindo vocês. E isso se comprovará, tenho total certeza. Se comprovará porque o próprio Deus soará trombetas do céu e no mundo todo se ouvirá. E nesse tempo, deveremos estar preparados, deveremos estar unidos em Cristo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu estou dizendo que estou aqui para governar. Põe-me como seu governador. Elegerei 12 conselheiros dos melhores pastores, do qual Rodrigo Mocelin é um deles. Pastor Rodrigo Mocelin é um deles. Pesquisem o canal dele na internet, Pastor Rodrigo Mocelin. Pesquisem, averiguem os vídeos dele. Eu irei até a igreja dele, como prometi. Eu irei até a igreja dele. Ainda não é tempo oportuno, mas por enquanto devemos já nos unir. Venhamos nos unir desde já. Chega de tantas rivalidades à toa. Que venhamos sim pregar a verdadeira doutrina, mas não desprezando as pessoas que estão no engano, mas amando-as para trazer a Cristo. Não odiemos o falso profeta, como muitos têm odiado. Mas vamos fazer uma pressão nesses falsos profetas. Vamos pressioná-lo como um público, como igreja. Porque está dizendo na palavra de Deus, se você repreende o homem, repreenda você e ele primeiramente. Se seu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o em particular. É o que Cristo fala. Se não te ouvir, chama mais um irmão com você. E repreenda ele sobre o seu pecado. Ele diz, se você arrependeu a primeira vez e ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Mas se não se arrependeu, vai, chama mais um dos seus irmãos e repreenda-o. Repreenda-o. Ok? Repreenda-o. Repreendam. Se ganhasse o teu irmão nisso, ok. Mas se recusou a ouvir você e o seu irmão, leva a público, leva à igreja, para que os demais que estão na igreja temam. Se não ouviu a igreja, considere-o como fariseu e publicano. Despreze-o como publicano. Entende? Então o que acontece? Desprezo. Esse desprezo não é desprezar, você ficar humilhando a pessoa. Não. Esse despreze deixa ele fazer o que quer. Ele não quer aceitar a repreensão, não fique gastando suas forças com isso. Entende? E foi o que aconteceu comigo. Eu sou prova viva disso. Eu fui repreendido diante de uma igreja inteira. E o que eu posso dizer? Eu voltarei em um tempo oportuno. Voltarei
a limeira e confessarei o meu pecado em público. Eu sou prova viva de que isso funciona. Aqui, ó. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Esses, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova, e que haverá, se o próprio cedro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bates palmas, uma na outra. Duplique a espada o seu golpe, triplique-o, a espada da matança, da grande matança que os rodeia. A grande matança que os rodeia. Para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ah! Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita e vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor, a minha ira, diz o Senhor. Eu, o Senhor, é que falei. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde venha o rei da Babilônia, a espada do rei da Babilônia. O rei da Babilônia, nessa época, era Nabucodonosor. Só que aqui ele está falando de um rei que no tempo do fim vai fazer a mesma coisa. É um rei pagão que faz sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, de humanos também. Ora, como ele faz sacrifícios humanos? Ele não tem matado um monte de cristão no mundo inteiro? E eles não fazem isso dizendo que estão prestando um culto a Deus, falando que Alá é o Deus verdadeiro. Eles não estão fazendo isso? Cristo já não profetizou a respeito deles quando disse que eles viriam. E ali naquele momento, ele disse: chegará um momento em que qualquer que vos matar, ele estava falando aos judeus, perseguição aos judeus, entende? Pensará estar prestando um culto a Deus, mas fazem isso porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Ok? Não conhecem o Pai e nem a mim. Jesus disse. Então, ele profetizou a respeito dos islamitas, filhos de Abraão, mas que são filhos de Abraão apenas por título. Nunca Deus disse que fez a promessa para eles. E eles estão reivindicando para si uma promessa que não é deles. O tempo todo, a palavra de Deus diz: vocês bebem sangue, carne com sangue. Vocês sacrificam em altares pagãos. E querem herdar a terra. Querem herdar a terra com tanto sangue que derramam. Querem herdar a terra. E outra, vocês não estão derramando sangue de homens depravados como vocês.
Vocês têm derramado sangue de homens justos e inocentes. Vocês têm derramado sangue dos justos de Deus. Porque na palavra de Cristo está escrito: o meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Em tudo ele vai viver pela fé. Qual é a dificuldade de entender isso, ó cristãos? E qual a dificuldade de entender isso, ó filhos de Alá? Filhos de anátema! Qual a dificuldade de entender isto? Se querem me perseguir por causa disso, persigam! Estou dando minha cara a tapa aqui nesse vídeo. Eu estou me posicionando à frente desta nação, reivindicando a fé que Deus me deu. Se isso é loucura para vocês que não entendem, para mim, isto é fé. Conservarei até o final. Sabe o que aconteceu a partir do momento que eu fiz isso? Me levaram para psicólogos, me afastaram do serviço contra a minha vontade. E eu fiquei pensando, seria melhor se me afastassem do serviço, para que eu possa cuidar desses assuntos da palavra de Deus. E por fim desaparecer desta cidade. Mas dessa vez com a minha família, para morar em Guaratinguetá. E lá serei vestido de pano de saco. Não tenho a mínima dúvida disso. Ora, se ele quer que eu alcance, a quem você já ouviu que Deus faria um homem conquistar uma nação inteira? A quem? Qual Deus jurou isso? Um homem conquistar uma nação inteira, com nenhum centavo no bolso. Nem um centavo no bolso. Hã? Então, essa é a minha fé. Eu não tenho idade para me tornar presidente e eu não posso me dar ao capricho de esperar isso. Não posso me dar ao capricho de esperar isso. Mas creio que Deus vai levantar homens valentes, homens poderosos. Quando eu falo poderosos, não é com poder físico, não é com poder pautado em arrogância, eu estou falando de homens corajosos, homens fortes e valentes, poderosos em Cristo. Estarão firmados juntamente comigo e com vocês, a igreja. Que sejam policiais, que sejam diplomatas, homens de autoridade no mundo que se unirão a nós. É isto que desejo, para trazer um país próspero, para trazer um país justo, para trazer um país, acima de tudo, temente a Deus de todo o coração, lançando fora todos os ídolos dessa nação, destruindo todas as estátuas que construíram para a adoração de seus deuses, todos os monumentos de homens, todos os monumentos de estátuas de homens que construíram, todos os monumentos de estátuas maçônicas que construíram. Destruir tudo isto
Porque está escrito: não farás para ti imagem de escultura. Porque toda vez que é feito uma imagem de escultura, um ídolo se apossa dela. Ainda mais tomando formas como de Maria, como de José. Exerce a influência deles. Fingem estar se ajoelhando diante de Cristo. Mas quando se ajoelham, um demônio aposta-se da imagem. Para profanar o nome santo de Jesus. Para profanar. Igualzinho a profanação que fizeram quando colocaram a Arca da Aliança de frente de Dagon. E o que aconteceu? A estátua caiu ao chão. Depois, no dia seguinte, eles levantaram a estátua para confrontar de novo. E o que aconteceu? Caiu ao chão de novo. Sem a cabeça. Ora, é isso que vocês fazem? É isso que pretendem fazer? Pretendem confrontar a Deus com seus ídolos? Amando o dinheiro? E fazendo dele o seu Deus? Propõe dois caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe-lhes marcos indicadores. Põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, a Judá, a Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos dois caminhos, para consultar os oráculos. Sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita, sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar arietes contra portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Tudo isso aqui são figuras de guerra, ok? Coisas que eles utilizavam na guerra. Aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador. Ai, meu Deus do céu. Aos judeus parecerá isso oráculo enganador. Por isso eu preciso ter uma extrema influência. Eu preciso ter uma influência, por isso eu digo, compartilhem esses vídeos, para que alcance mais pessoas. Se eu não tiver voz, se a igreja não tiver voz, como poderemos nos unir contra este exército? Devemos, como cristãos, exercer a nossa influência no mundo. A palavra de Deus diz: bem-aventurada uma nação cujo Deus é o Senhor. E o que ele diz? Que o reino de Deus seria dividido no mundo todo. Seria dividido. E a palavra de Deus diz que ele pisaria magistrados e poderosos. Os tiranos não existiriam mais. E não é um desejo que esses homens morram. Não é um desejo que esses homens pereçam. Para que o povo santo possa governar, o povo justo de Deus possa governar, os justificados por Deus pela fé possam governar o mundo. Ora, mas não se enganem com isso. Pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam apreendidos.
Ou seja, eles têm juramentos solenes. Na palavra de Deus fala que nós temos juramento da parte de Deus que Ele nos salvará. Eles confiam na palavra de Deus, mas não da forma que se deve confiar. Eles confiam na palavra de Deus de uma maneira ímpia, de uma maneira pagã. Eles confiam com o coração cheio de orgulho, cheio de avareza, cheio de pecado. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazes lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos. E visto que me viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso. Ou seja, será apreendido por causa disso. E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Tá vendo como é muito semelhante a palavra de Deus com a palavra dos israelitas? Dos israelitas não, do pessoal que acredita no Corão. Tá vendo como é muito semelhante a palavra desses homens? Nossa, mas tá tão parecido, tão isso, tão aquilo. Ora, quem garante que o próprio diabo não pegou palavras que estavam na Bíblia e distorceu alguns pontinhos aqui, outros acolá? Quem garante que ele não fez isso? Pois eu tenho absoluta certeza que ele fez. Porque é muito parecido. Aqui ele usa esse texto que fala que vai ser entregue nas mãos. Israel será entregue nas mãos do povo do maligno. Para quê? Para falar, tá vendo? Vocês foram escolhidos para governar o mundo. E não está totalmente errado. Mas a questão é, ele usa disso para agravar o mal. Porque ele sabe que fazendo isso, os homens vão matar mais e mais e mais e mais. É o que está escrito em Apocalipse. Do cálice que a Babilônia toma para si, dê a ela em dobro. Do cálice que a mulher toma para beber, que é o sangue dos santos, para si, dê a ela em dobro. Sabe o que Cristo está querendo dizer aqui? Sejam corajosos. Deem sua vida por mim, como eu dei a minha vida por vocês, lá na cruz do Calvário. Sede corajosos como o meu servo Paulo. Sede corajosos como o meu servo Davi. Sede corajosos como o meu servo Abraão, que sacrificou nas intenções do seu coração seu filho Isaque. Sede corajosos como eu fui, do qual abri mão. Vocês viram na viagem que eu fiz. E que magnífica viagem foi aquilo. Que grandes aprendizados o Senhor me trouxe. A fé de Abraão é verdadeira. Pouco mais que eu atrasasse, a vida de meu filho poderia estar em risco. E o Senhor preparou situações propícias para que eu voltasse. E diz aqui, ó: e tu, ó profano perverso príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. E tu, ó profano e perverso príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. O que a palavra de Deus diz? Que Jesus é o príncipe da paz. Por isso o desejo deles de querer promover paz. Tá entendendo? Olha que profanação maldita. Olha que profanação maldita ao nome de Jesus que fazem. O próprio Jesus falou: não se confunda, não vim trazer paz à terra, mas espada, divisão.
para que o pai fique contra o filho, e o filho contra o pai, a nora contra a sogra e a sora contra a nogra. 2 em uma casa ficarão contra 3. Aqui ele está querendo dizer, a partir do momento que você se torna cristão de verdade, de fato, de verdade, e diz que só Cristo é o único Deus, só Cristo salva, só a fé em Deus é que salva o homem, a única fé que não é extremista é a fé cristã. A única. O resto do mundo só profana essa fé. Só ataca a esta fé. Você não vê uma religião atacando a outra toda hora. Mas você vê todas as religiões atacando a Cristo. E sabe o que eles fazem para profanar, para afrontar a Deus? Ah, mas a minha religião também fala de Cristo. Ah, fala sim de Cristo. Um Cristo que está toda hora de frente com seus ídolos pagãos. Mas o que mais é estimado é seus ídolos pagãos. Bando de pessoas profanas, incrédulas e que receberão o castigo de Deus. Coisa espantosa o Senhor fará com esta nação. E um banho de sangue se derramará. O Senhor trará de volta a pena de morte neste país. Ele trará de volta a pena de morte a este país. Ele trará de volta a justiça a esse país. Ele trará de volta o seu nome e o engrandecerá por amor de si mesmo. Porque nós profanamos o nome de Deus. Nós, toda a nação, profanamos a Deus em todos os lugares. A palavra de Deus diz: não aceitem povos estrangeiros morando no meio de vocês, senão somente os que se converterem de todo o coração. Mas a palavra de Deus também diz: não se casem com povos estrangeiros, com costumes estrangeiros. Para que não te desvie do caminho do Senhor e te leve a adorar outros deuses, usando dos seus filhos e de suas filhas formosas, belas e agradáveis aos olhos, para vos seduzir e vos levar à adoração a outros deuses. Não permitam casamento entre cristão e gente da Umbanda. Não permitam casamentos entre cristão e pessoas do Islã. Não permitam. E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Aqui ele está falando de Mohammed bin Salman, tá? Do anticristo, a pessoa do anticristo. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Por isso tenho andado em humildade. Por isso tenho buscado ser o melhor exemplo de cristão para vocês. O quanto possível, eu tenho buscado a ser o melhor exemplo de cristão a vocês, para que vocês tenham um melhor exemplo a seguir. E eu não sabia que o meu propósito era governar, até que o Senhor me falou. Outras pessoas confirmarão isso. Não falarei de minha própria boca, mas outros falarão isso. Ruína, ruína!
A ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele a darei. A ele a darei. Sabe quem é esse a quem pertence de direito? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon. Quem que são os filhos de Amon que ele está falando aqui? O povo que mata cristão, falando que está adorando a Deus. E acerca dos seus insultos, dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago, para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. É isso que Cristo quer que eu faça. Pôr a espada, sim, uma espada de verdade, aqui, ó, no pescoço dos profanos. Ele quer que eu orquestre esse banho de sangue, para que vocês não tenham que sujar a mão de vocês com isso. Assim como Davi confrontou o gigante Golias e disse: derrubarei vocês. Derrubarei no nome do meu Deus, do Senhor dos Exércitos. Não com espada, nem com arco, nem com canhão, mas no nome do Senhor dos Exércitos, eu derrubarei você. Assim me levanto agora e digo: eu derrubarei esta nação. Não por força própria, não por violência, mas unindo vocês a mim. Não posso contar os planos a vocês que Deus está orquestrando. Não posso contar. Grande matança se fará. Os perversos serão punidos. Ele diz: para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras, ó Israel. Aqui estou falando para a nação, mas serve para todos os povos. Aqui estou falando da nação de Israel, mas a todos os povos isso serve. A começar pelo Brasil, porque daqui sairá suas duas testemunhas. Para confundir o mundo e para trazer justiça e juízo ao mundo. Torna a tua espada a sua bainha. Aqui, ele está falando para os homens de Israel. Torna a sua espada a sua bainha. Não confie em suas armas. É isso que ele está querendo dizer. No lugar em que foste formado, na terra do teu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, e te entregarei nas mãos dos homens brutais, mestres de destruição. Homens brutais, mestres de destruição. Servirás de pasto ao fogo. O teu sangue será derramado no meio da terra. Já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que falei. Servirás de pasto ao fogo, e teu sangue será derramado no meio da terra. Já não serás lembrado,
pois eu, Senhor, é que falei. Essas foram a palavra de Ezequiel 21 completo, tá? Eu estou convocando vocês, meus irmãos, a começar por aqui, na cidade de Cordeirópolis. Eu estou convidando todos, sem exceção, a um evangelismo coletivo. A um evangelismo coletivo. Para que possamos ganhar o bairro do Eldorado para Jesus. A começar pelo bairro do Eldorado, onde eu moro. Depois, iremos todos ao Jardim Cordeiro, que é o bairro mais próximo. Perdão. Iremos primeiro, todos juntos, como igreja, todos, incluindo pastores e membros, todos estão convocados a ir até como grupo até o Santa Rita. Santa Rita é o bairro mais próximo, ok? E reuniremos as igrejas que lá estão também. Reuniremos primeiro a igreja que lá está e convocaremos a caminhar conosco, como igreja, para evangelizar. Mas iremos todos do Eldorado para lá. Todos, sem exceção. Aqueles que têm crianças pequenas, levem-as consigo. Levem-as consigo mesmo. Iremos até lá. E ganharemos aquele bairro para Jesus também. Depois, iremos para o Jardim Cordeiros e faremos um trabalho de unir todas as igrejas do Jardim Cordeiro e consolidar e levantar homens dignos, homens que estão entre os membros dessa igreja, homens confiáveis, também para que se levantem como líderes, ok? Por muito tempo não preguei em igreja alguma, por muito tempo não falei em igreja alguma, ok? Por muito tempo. Mas não pretendo me calar por tanto tempo assim. Chegou a hora. Como cristãos devemos nos erguer, devemos nos posicionar. Não importa se você é pastor ou membro, ou você tem algum outro cargo, não importa se você é aquele que cultua na porta, não importa. Estou convocando a todos para ganharmos Cordeirópolis para Jesus Cristo. Não sairei daqui, e não creio que não é em vão que saí da minha cidade, da terra da minha parentela. Não é à toa que deixei meu pai e minha mãe por lá e uni-me à minha esposa. Não é à toa que só a encontrei aqui. Eu creio que a palavra de Deus tem falado a respeito de mim. Não como Cristo. Não como Cristo. Não me confunda com esses homens profanos. Ok? Eu quero um país 100% cristão. Antes que esse país seja lançado num abismo maior. Eu quero um país 100% cristão, onde os profanos tenham a espada
em sua garganta, para puni-los de morte. Não somente isso, quero ser juiz dessa nação também. Quero ser o juiz majoritário desta nação. Os primeiros 7 casos, eu julgarei. E isso, pelo Espírito do Senhor. E vos ensinarei quando devem ter misericórdia e quando devem sentenciar. Quero que a lei máxima e sublime seja a lei de Deus neste país. Todos os advogados devem aprender novamente o livro de leis. Porque este será o livro da lei. Ok? Os legisladores desse país, aqueles que criam leis, não permanecerão criando leis injustas. Aquele que criar, este morrerá. O Senhor de sua própria mão o matará. Para que não tenhamos que impor mãos sobre esses homens. O Senhor de sua própria mão. Se queres saber se estou profetizando isso, estou. Porque está dizendo em sua palavra que Ele, o Deus que criou os céus e a terra, Jesus, Ele julgará a nação. Ele trará juízo e justiça, de tal modo que nossos olhos vejam claramente a justiça de Deus diante de nós. Para que o homem perverso não diga, escapei da justiça de Deus. E para que o homem que se gloria de suas bondades não se glorie, dizendo, sou bom, ao ver a cabeça de um homem mau rolando sobre o chão. Por que eu digo isso? A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que saiu, né? É semelhante a um homem que saiu para conquistar um reino. Esse reino que ele está falando é o reino dos céus, ok? Este homem que saiu a conquistar um reino, a receber um reino, a receber um trono, é Cristo. Porque as coisas espirituais julgam e subjugam as coisas naturais deste mundo. Então ele está governando o mundo, como já tem feito. Maldito o homem que me fizer uma coroa. Desde já afirmo, maldito o homem que me idolatrar como homem, ou me fizer uma coroa, ou uma estátua. Já estou dizendo de antemão, este mundo cairá em densas trevas sobre os adoradores da besta. Sobre esses filhos da profanação. Se vocês se unirem a eles, cristãos, que será de vós? O homem covarde que defende a sua própria vida e se recusa a morrer por Cristo, este pagará com sua própria vida. Em tempo oportuno, se mostrará insensato e participará da condenação descrita a esses homens. Cairão em desgraça e não se levantarão mais.
E desde já, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne por braço, e afasta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne por braço, e afasta o seu coração do Senhor. Confia em si mesmo e confia nos homens. Homem idólatra, avarento, homem cheio de si. Até quando precisarei ver a profanação que fazem? Até quando profanarão a graça? Igualando-a com as ações desses homens perversos. Até quando profanarão o amor cristão? Até quando profanarão? É tempo do juízo de Deus começar pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, qual é o fim dos que estão no mundo? Qual é o fim dos perversos? Porque através da guerra, o Senhor tirará a paz desse mundo. Através da guerra. E já não é o que tem acontecido com Israel? Os justos de Israel morrem. Os que creem em Jesus morrem. E os perversos de Israel também morrem. Isso não deveria ser um sinal para que vocês temessem a Deus. E parem de ensinar falso temor. Porque temer a Deus é ter medo de Deus, sim. Se você não tem medo de Deus, você terá dos homens. Por isso vivem tendo medo dos homens. Porque consideram o castigo dos homens mais rígido do que o castigo de Deus. Deus usa a maldade dos homens para punir. Sim. Deus usa a maldade dos homens para punir. O que está escrito na palavra de Deus, pelo amor de Deus, cara. Lá no começo que fala que o homem que derramar o sangue de outro homem terá o seu sangue derramado pela espada de outro homem. É claro que ele está fazendo uma referência aqui. É absolutamente claro que ele está fazendo uma referência ao assassinato. Está escrito: não assassinarás, não matarás sem causa. O assassinato é o homem matando sem que Deus ordene matar. E esses homens são assassinos, cruéis, porque Deus não os ordenou matar. Cristo, Jesus, não os ordenou matar. Porque Cristo permitiu que Satanás fizessem com que a palavra de Cristo fosse semelhante com a palavra deles, para confundi-los, porque a verdade está aqui. Para confundi-los, para impor no coração deles esse desejo. Para que Satanás viesse impor este desejo que ele tem de governar o mundo todo, de ser o Deus do mundo, nessa figura desse ser humano que é o anticristo. Tá entendendo? Nessa figura desse ser humano que é um anticristo. Tá entendendo?
Então imagine, uma nação completamente sem Deus. Uma nação que abandonou os preceitos de Deus. Uma nação que virou seu rosto, suas costas para Deus e caminhou para caminhos longínquos. Caminhou para caminhos distantes de Deus. Afastou o seu coração de Deus para não amá-lo de todo o coração. Para amá-lo da boca para fora. Para se apaixonarem e amarem os seus amantes. A saber, as riquezas, os bens materiais, os seus filhos, suas esposas. Porque quando vão tomar uma decisão baseada em Cristo, baseada em Deus, o que fazem? Se acovardam, deixam a esposa mandar, deixa a esposa desviar a fé. Deixam a esposa impedir que vá para a igreja. Por amar a esposa, deixa de amar a Deus. Por amar a esposa, deixa de congregar. Porque a esposa não quer ir. E se ela não for, eu não vou. Eu falo isso porque eu passo por isso na minha casa. Todos passam por isso em suas casas. Ah, vamos para a igreja. Ah, não, eu vou ficar em casa hoje, eu vou assistir Netflix, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A igreja não deve ser um ídolo, o pastor não deve ser um ídolo, mas Cristo deve ser amado. Cristo deve ser... Enquanto tiver igreja, você tem que ir todos os dias que tiver. Você tem que aprender a amar a casa de Deus. Você tem que aprender a amar a Deus. Quer aprender a amar a casa de Deus? Vá para o templo. Porque lá também tem pessoas. E essas pessoas são a casa de Deus. E por amarem a si mesmos, vocês deixam de congregar. Caramba! É difícil entender. Onde você pratica o amor cristão, se não dentro da igreja? Onde? Aonde existem irmãos que estão de acordo com a sua fé? Na igreja! Ora, é difícil entender isso. É difícil entrar na cabeça, caramba! Se vocês precisavam de chacoalhão, aí tá. Aí está. Se vocês precisavam acordar para a vida, aí está. Aí está. Uma última palavra de Deus, ok? Irei orar para que o Senhor me oriente para qual versículo é. Senhor Jesus, peço, Pai, que o Senhor venha dar a sua última palavra, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor venha falar com este povo, como tem falado comigo, Senhor, e orientado-me, guiado-me, com toda certeza e confiança de que o Senhor há de falar conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus, para que este povo veja e creia que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças, Pai. Vamos lá. A última palavra que Deus está dando. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aqui Deus está dando uma palavra a favor de mim, ok? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração.
e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. O que eu falei da palavra de Deus? De estar na casa de Deus? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E o que Deus confirmou comigo, que Ele falou para mim, no meu particular, e eu estou expondo: você morará na igreja do pastor Rodrigo Mocelin, para que você possa dedicar completamente ao ministério, porque as duas testemunhas não podem estar apegadas ao ministério. Não podem estar apegadas ao ministério. Entende? O ministério que eu digo não podem estar apegadas a coisas materiais, a bens materiais. Ele não quer que as duas testemunhas tenham alguma herança na terra. Eu serei como a figura do sacerdote antigamente. E Abner, juntamente comigo, será a figura do sacerdote. Ok? Eu nem sequer sei quem ele é. Mas Deus me deu esse nome. Abner. Abner. Ok? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. E levar-me-á sobre uma rocha. Que rocha é essa? Cristo. Cristo é a rocha. Pois no dia da adversidade, no dia da dificuldade, o que ele está falando? Que no templo, na casa de Deus, haverá acolhimento. Ele me acolherá no seu pavilhão. O que é o pavilhão? São os irmãos. São os guerreiros que ele levantou para nos auxiliar nas nossas guerras espirituais. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, de alegria. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Isso não é somente uma explicação, mas é uma oração que eu estou fazendo a Deus, ok? Ao meu coração, socorre-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Ou seja, ele está dizendo: o Senhor está falando comigo. Busque a minha presença. Ele está falando comigo. Busque a minha presença. Buscarei, pois, ao Senhor e sua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plano, caminho reto. Por causa dos que me espreitam, que buscam me matar, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. E os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor.
Tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Encerrada essa oração. Se você nunca fez uma confissão de fé, eis aqui o momento. Salmo 27, do 22, Salmos 27, do 2 a 1 eu li. Eu vou ler o versículo 1, para concluir toda a mensagem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Faça essa confissão de fé. Creia em Jesus de todo o coração. Confesse seus pecados. E faça essa confissão de fé com todo o seu coração. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Ok? Estou te convocando a ir à presença de Deus agora. Como igreja. Se você não tem absoluta certeza da sua salvação, faça essa confissão, ok? Mas faça de todo o coração. Ok? Erga-te como guerreiro. Erga-te como um valente do Senhor. Ok? Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Debaixo da poderosa mão de Deus. E Ele, ao tempo dele, te exaltará. Ok? Ele te exaltará em sabedoria. Te exaltará em honra entre os homens. A seu tempo, ao tempo de Deus, Ele exaltará você, ok? Graça e paz a todos. Estão todos convocados para essa reunião de todas as igrejas, essa congregação, reunir todas do nosso bairro. Espero contar com a ajuda de vocês. Espero que vocês orem por mim, pois também eu tenho orado por vocês, ok? Graça e paz. Deus abençoe a todos.